Olá, meus queridos alunos, bem-vindos à nossa última aula de redação, que também já é uma aula de revisão da apostila 4, módulo 48, refletir para continuar, ok? Vamos rever então? Produção de textos. Esta é a última aula do nosso curso de produção de textos. Ao finalizar as últimas provas, vocês terminarão suas passagens pelo ensino fundamental. Daqui a alguns meses, vocês iniciarão uma nova etapa de seus estudos, que é o ensino médio. Novas matérias, novos professores, novos amigos e às vezes até talvez um novo espaço físico. Para finalizar, vamos falar sobre gêneros textuais, processo de escrita e desempenho. Vamos falar um pouquinho sobre gêneros textuais. Gêneros textuais foi o que mais nós produzimos em nossas aulas de produção de texto, de redação este ano, não é mesmo? Então, vamos ao texto. Todo dia você acorda de manhã e pega o jornal para saber das últimas novidades enquanto toma café. Em seguida, vai até a caixa de correio e descobre que recebeu folhetos de propaganda. E surpresa! Uma carta de um amigo que está morando em outro país. Depois vai até a escola e separa livros para planejar uma atividade com seus alunos. No final do dia, de volta para casa, pega uma coletânea de poemas na estante e lê alguns antes de dormir. Não é de hoje que a nossa relação com os textos escritos é assim. Eles têm formato próprio, suporte específico, possíveis propósitos de leitura. E, em outras palavras, tem o que os especialistas chamam de características sociocomunicativas, definidas pelo conteúdo, a função, o estilo e a composição do material a ser lido. E é essa soma de características que define os diferentes gêneros, ou seja, se é um texto com função comunicativa, tem um gênero. Na última década, a grande mudança nas aulas de língua portuguesa foi a chegada dos gêneros à escola. Essa mudança é uma novidade a ser comemorada. Porém, muitos especialistas e formadores de professores destacam que há uma pequena confusão na forma de trabalhar. Explorar apenas as características de cada gênero. Carta tem cabeçalho, data, saudação inicial, despedida, etc. Não faz com que ninguém aprenda a efetivamente escrever uma carta. Falta discutir por que e para quem escrever a mensagem, certo? Afinal, quem vai se dar ao trabalho de escrever para guardá-la? Essa é a diferença entre tratar os gêneros como conteúdos em si e ensiná-los no interior das práticas de leitura e escrita. Essa postura equivocada tem raízes claras. É uma, infelizmente, reedição do jeito de ensinar língua portuguesa que predominou durante a maior parte do século passado. A regra era falar sobre o idioma e memorizar definições. Adjetivo, palavra que modifica o substantivo, indicando qualidade, caráter, modo de ser ou estado. Sujeito, termo da oração a respeito do qual se enuncia algo, e assim por diante, numa lista quilométrica. Pode até parecer mais fácil e econômico trabalhar apenas com os aspectos estruturais da língua, mas é garantido a turma não vai aprender. O que importa é fazer a garotada transitar entre as diferentes estruturas e funções dos textos como leitores e escritores. Explica a linguista Beth Marcuse, da Universidade Federal de Pernambuco. Os especialistas dizem que os gêneros são, na verdade, uma condição didática para trabalhar com os comportamentos leitores e escritores. A sutileza importantíssima é que eles devem estar a serviço dos verdadeiros conteúdos, os chamados comportamentos leitores e escritores. Ler para estudar, encontrar uma informação específica, tomar notas, organizar entrevistas, elaborar resumos, sublinhar as informações mais relevantes, comparar dados entre textos e, claro, enfrentar o desafio de escrevê-los. Cabe ao professor possibilitar que os alunos pratiquem esses comportamentos,
utilizando textos de diferentes gêneros, afirma Beatriz Gouveia, coordenadora do programa Além das Letras, do Instituto Avisalá em São Paulo. Segue agora uma lista dos gêneros textuais que você estudou e produziu nos últimos anos. E você, além de produzir, você sabe e entende muito bem o porquê e para quem cada gênero textual é escrito. São eles: relato de experiência pessoal, o poema, narrativa de aventura, narrativa de humor, de ficção científica, policial ou de enigma, narrativa de terror, texto dramático, relato mítico, fábula, carta de leitor, de opinião e de reclamação, relato e roteiro de viagem, a resenha crítica, artigo jornalístico e a dissertação expositiva e argumentativa. Nós temos aqui os tipos textuais e os gêneros textuais, que é até um painel, do meu amigo professor Noslen. E ele diz que os tipos textuais são narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. O narrativo, ele tem como narração de uma história a partir de 5 elementos: ação, espaço, tempo, personagens e narrador. O descritivo é a descrição detalhada de ambientes, de pessoas, animais, objetos e situações. O expositivo, a apresentação de uma determinada ideia sem ter a intenção de argumentar. O argumentativo, a defesa de uma opinião fundamentada em argumentos claros, objetivos e em fatos em dados concretos. E o injuntivo, indicação de instruções e ordens. Gêneros textuais, nós temos todos esses, Romance, novela, crônica, conto maravilhoso, fábula, narrativa de aventura, de ficção científica, de enigma, piada, histórias em quadrinhos, diário, relato de viagem, biografia, autobiografia, notícia, reportagem, currículo, lista de compras, cardápio, classificados, seminários, palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédia, verbetes de dicionários, resumo, sinopse, editorial jornalístico, artigo de opinião, resenha crítica, ensaio, carta do leitor, debate regrado, carta de reclamação, redação do Enem, propaganda, bula de remédio, receita culinária, manual de instruções, regulamento e regras de jogo. Todos gêneros textuais. E sobre o processo da escrita, o que nós temos a dizer? A escrita é uma forma de registro da linguagem oral. É uma habilidade essencial para a inserção social, visto que a comunicação por meio da escrita tem sido cada vez mais usada pelo ser humano. Além disso, levando-se em consideração que a aprendizagem é muito frequentemente avaliada por meio de documentos redigidos. A escrita contempla importante papel no atual processo de escolarização. Então, em função de sua relevância nos âmbitos escolar, ocupacional e social, atualmente a escrita não é considerada apenas pela área da pedagogia, mas também por áreas correlatas e interdisciplinares, entre elas psicomotricidade, psicopedagogia, neuropsicologia. No entanto, apesar de abordada em diferentes pesquisas, em distintas áreas do conhecimento e relacionada a diferentes construtos. Uma crítica importante é a de que a escrita tem sido pouco focalizada nas fundamentações teóricas dos trabalhos realizados, o que prejudica a própria definição do conceito e gera uma lacuna importante na área. Compreender o construto de seus componentes, porém, é passo essencial para um processo de avaliação adequado. A escrita é uma habilidade relativamente complexa, uma vez que envolve distintos componentes,
baseados nos modelos, estudos e revisões da psicologia cognitiva e da neuropsicologia, segundo Dias e Oliveira. Descrevem que a escrita envolve a ortografia, a grafia ou caligrafia e a composição textual. Desempenho. Então, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre desempenho. A reflexão sobre o próprio desempenho é um meio eficiente para o aluno aprender a identificar e corrigir seus erros. Vocês lembram que ao final de cada produção de texto havia um quadro de checklist que havia lá neste quadro alguns questionamentos, né? Se você tinha feito determinada ação, se não tivesse feito sim ou não, se não era para voltar ao texto, corrigir. Para quê? Né? Para que você participasse, né, desse processo, fazendo aí uma revisão do seu próprio desempenho, o desempenho da sua redação. Então, se vocês seguiram, né, esses quadros de revisão, de checklist, para cada tópico que era necessário, para cada tipo de texto, né, de tanto gênero textual quanto tipo textual, com certeza vocês fizeram excelentes trabalhos. E para encerrar, gostaria de terminar com uma frase que diz: refletir faz-nos sentir vivos e aptos a mudanças. Temos que optar por algo ou continuar a escorregar nos limos que criamos em nossa própria vida. Muito obrigada pela participação. Não deixe também de ver na sequência a mensagem de final de ano que eu deixei para vocês, que eu fiz com muito carinho. E também da aula de correção de exercícios referente a essa aula, ok? Um abraço carinhoso e até!